gostaria de saber sobre Provérbios 23, 13 e 14, onde fala sobre o uso da vara para disciplinar a criança. Olha só, vamos ler o texto bíblico aqui para o nosso telespectador, contextualizar aqui o nosso telespectador. O texto de Provérbios 23, na linguagem de hoje que eu tenho aqui, o verso 13 e 14, diz o seguinte: na minha linguagem não fala vara, viu, professor? Mas eu já separei algumas linguagens aqui na Bíblia. Na minha linguagem diz o seguinte: não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Quando fala de vara em outras versões mais comuns, diz o seguinte: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno. Outras versões dizendo o mesmo tema, né? Na nova versão internacional, que acho que é a sua aí, eu acho que diz o seguinte, deixa eu ver se está aqui, Provérbios 23, 13 e 14, diz o seguinte, quer ler aí enquanto eu acho que já achei. Não evite disciplinar a criança, se você castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Que conselho é esse que nós vemos na Bíblia, que aparentemente é totalmente diferente do que hoje se prega na mídia? Olha, isso aqui é muito interessante. Essa tradução que fala palmada, isso é uma aberração. Tá errado. Tá errado, é uma aberração, até porque... O texto bíblico fala vara. Por quê? Bater com a mão numa criança transmite ódio, raiva. Então eu não sei o que o tradutor... Por isso que eu detesto traduções livres. Né? Tradução livre, o camarada já traduz interpretando o texto. Não pode fazer isso. Né? Bater com a mão, tem pais que dão bofetada, dão soco. Isso cria bandido, não disciplina ninguém. Então o que a Bíblia defende é a varinha. Por quê? Quando se disciplina com a vara, sem exagero, você não está transmitindo ódio com a sua mão para a criança. E outro detalhe interessante, como é que é a disciplina na Bíblia? Como é que Deus, como pai, trata os seus filhos? Antes de Deus disciplinar, Deus dialoga. Sempre é assim na Bíblia. Se você ler Hebreus 12, por exemplo, quando fala da disciplina de Deus, antes da disciplina de Deus para conosco, seus filhos, diálogo, conversa, instrução. A disciplina com a vara, nas Escrituras, é em último caso. E o que acontece? A criança, quando receber uma disciplina física, ela já tem que ter sido avisada, tem que ter sido instruída, ensinada, tem que ter recebido chances, isso de acordo com a Bíblia. Então, por exemplo, mãe que fica gritando, dando bufetada, xingando o filho, me desculpe, tinha que ir para a cadeia. Tem mulher que não merece ser mãe. Tem pai também que é bandido, tinha que ir para a cadeia, ele não merece ser pai. Por quê? Eu já me deparei na rua com o camarada batendo no filho como se fosse um bandido. Entendeu? Então não merece ser pai. E deixa eu dizer uma coisa para você, me desculpe a franqueza. Se você é de espancar os seus filhos, crie vergonha na sua cara. Tá? Crie vergonha na sua cara, porque Deus vai cobrar de você pesado. Deus chamou você para criar cidadãos para a sociedade e para o reino dos céus, não para você criar bandido. Então garra vergonha na sua cara e pare de espancar as crianças, de ser covarde. Você bateria num policial da mesma forma que você bate no seu filho? Então, é porque você é covarde, você faz isso. Então seja homem, seja mulher, aprenda a amar, aprenda a ter paciência. Um dia você também foi criança, um dia você também errou, você também erra, ok? Então aprenda a amar, a dialogar, a conversar e usar a disciplina física, em último caso, da maneira correta. Eu me lembro claramente de um grande exemplo para mim de disciplina e eu vou contar para você. Eu tinha mais ou menos meus 19, 20 anos e fui dar estudos bíblicos
bem no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Jaguari. Um abraço para todo aquele pessoal querido de Jaguari. Já morei aí um tempo, né? E dei estudos bíblicos aí. E eu conheci o pastor, um grande pastor chamado Wilson Geisler. É um grande evangelista, um grande amigo meu. Faz anos que eu o conheço, mas não o vejo tem muito tempo. E eu vi uma má forma de ele tratar o filhinho dele. Agora eu não lembro qual dos dois era na época, né? Acho que agora ele tem um terceiro, que me chamou muito a atenção. Esse menininho estava pintando e bordando. E ele falou assim, filhinho, mas com aquela calma, tranquilo, filhinho, papai não quer que você faça isso, porque se tu fizer isso, é assim, assim, tá errado, não pode, tá. E ele continuou fazendo. E aí o pai falou de novo, filho, não faça isso. Ele continuou fazendo. E assim foi, até chegou um momento que ele avisou, olha, filho, se você fizer isso de novo, com muita dor no coração, papai vai ter que disciplinar você. Não é o que o papai quer, mas o papai vai ter que fazer isso. E ele fez de novo para testar. E aí o pai dele falou assim, manteve a calma, né? Olha, filhinho, lembra que o papai falou que você fez isso, isso e isso, e que se tu fizesse de novo, ia ser disciplinado, pois o papai vai ter que lhe disciplinar. E aí deu uma varadinha no bumbum dele, ou duas, não lembro, resolveu o problema. Então veja, quando você disciplina um filho, você tem que demonstrar que você não tem ódio por ele. Você tem que demonstrar que você não foi a favor do comportamento errado. Por que tem muita criança com autoestima baixíssima e se torna um adulto de autoestima baixa? Porque o pai e a mãe foram bandidos. Eles não souberam separar a criança do comportamento dela. Você tem que aprender a separar as coisas. Se a criança errou, isso não significa que ela é má. Separe a criança na sua essência do seu erro. Seja maduro emocionalmente. E me desculpe, se você não tem essa maturidade, você nem deveria ter tido filho. E se você não tem, e não tem filhos, não faça, porque tu vai fazer um desfavor para a sociedade e para Deus.